A visão de David Wilkerson, comentado por Petrônio Silva. Estarei fazendo uma série de vídeos comentando sobre as partes que mais me chamaram a atenção no livro, como, por exemplo, a causa da Terceira Guerra Mundial, o maior despertamento que ocorrerá entre o povo de Deus, o fim da liberdade de expressão e outras questões. Neste vídeo estarei comentando a respeito dos católicos carismáticos, na qual David Wilkerson fala no tópico 8 do capítulo 5. Perseguição especial dos católicos carismáticos. Aí desde já eu peço aos irmãos que já foram ou são católicos carismáticos, que deixem seus comentários no vídeo e que compartilhem o vídeo. Desde já eu agradeço. E também peço aos irmãos que façam uma comparação com os evangélicos. Eu vou estar comentando a respeito dos católicos carismáticos, mas peço aos irmãos que comparem esse comentário com os evangélicos, pois algo semelhante vai ocorrer com eles também. Vamos lá. Perseguição especial dos católicos carismáticos. Então, David Wilkerson ele relata que vai ocorrer uma perseguição terrível contra todos os cristãos, na qual os católicos também estão incluídos. E o interessante é que esta perseguição não vai ser somente por parte do Estado e da sociedade, mas também por parte da própria igreja. Muitos católicos, eles vão perseguir os católicos. Estarei lendo algumas partes. Os católicos carismáticos, que se consideram membros da igreja sobrenatural e invisível de Jesus Cristo, haverão de encarar uma hora pesada de perseguição. Desde já eu deixo claro aqui para os irmãos que ao decorrer do tempo, por conta desta perseguição, vai surgir uma igreja mundial, forte politicamente falando, e vai surgir uma outra igreja na qual David Wilkerson descreve como igreja invisível ou igreja subterrânea, que do passado tempo ela vai ser conhecida como cristãos carismáticos, ou melhor, corrigindo minha palavra, cristãos renovados. Então, os católicos, parte dos católicos carismáticos, vão fazer parte desse movimento. Os católicos carismáticos que se consideram membros dessa igreja sobrenatural invisível de Jesus Cristo, haverão de encarar uma hora de pesada perseguição. Aplica-se uma pressão política de alto nível aos sacerdotes para que apaguem o fogo. Então, ocorrerá um despertamento entre muitos católicos carismáticos. Muitos católicos carismáticos terão experiências com o Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo. E a própria igreja irá perseguir esses católicos, a própria igreja católica. O próprio Papa irá falar abertamente contra esses católicos. Aguarde e verá o Papa assumir uma atitude negativa contra o movimento carismático dentro da Igreja Católica. Esta começará com uma tendência lenta. Essa perseguição vai começar com uma tendência bem lenta, mas tornará um impulso rapidamente, até que todos os católicos que pertencem a este movimento se encontrarão frente a uma verdadeira perseguição proveniente de dentro da sua própria igreja. Então, assim, muitos católicos vão falar contra esses que vão ter experiência com o Espírito Santo. Vocês estão negando a Virgem Maria, vocês estão negando a autoridade do Papa. Eles vão ser acusados de todas as formas pelo simples fato de terem essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Os que pertencem ao movimento serão acusados de apartar-se da Virgem Maria e de negar a autoridade do Papa. Todos os católicos que se orgulham de haver recebido o batismo no Espírito Santo devem se preparar para a perseguição. Esta não sobrevirá da noite para o dia,
mas com toda a segurança virá o dia quando todo católico que tenha tido a experiência de um Pentecoste se verá necessitado a determinar quão significativo é, na realidade, o seu batismo. Algo que me chamou muita atenção nesta parte do livro é que, por conta dessa terrível perseguição que parte desses católicos carismáticos irão enfrentar, muitos deles vão se afastar, abandonar essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo e vão voltar à sua antiga rotina na Igreja Católica. Alguns serão forçados a retornar à tradição e deixarão a sua experiência permanecer no anônimo. Contudo, muitos outros começarão a descobrir que tem mais amor cristão, mais companheirismo e mais relação espiritual com outros pentecostes e católicos, com outros protestantes e católicos, que têm centrado as suas vidas ao redor da pessoa de Jesus Cristo e da plenitude do Espírito Santo. Muitos não crerão em mim, mas eu vejo vir um dia que muitos protestantes, assim como católicos, deverão sair do meio deles. Do meio deles que David Hughes está se referindo a esse falso movimento. Pois no decorrer do livro, neste capítulo, ele se refere a duas igrejas. A essa falsa igreja, que ele se refere como igreja mundial, que será uma igreja forte politicamente falando, e ele também fala sobre a igreja invisível, ou os renovados. Muitos não crerão em mim, mas eu vejo vir um dia em que muitos protestantes, assim como católicos, deverão sair do meio deles, desta igreja mundial. Um outro ponto que é muito interessante, irmãos, importante falar, David Hughes, ele descreve que vai surgir essa igreja invisível. Ele relata que a perseguição vai fazer com que venha surgir essa igreja invisível. No meu ponto de vista, essa divisão dentro da igreja ela já começou através do liberalismo e através de ideologias. Os irmãos podem observar, atualmente dentro da igreja, muitas coisas não são mais consideradas pecado. Recentemente eu vi um vídeo de um padre defendendo uma ideologia, defendendo um partido na hora da missa. E de repente uma irmã dentro da igreja pergunta para o padre: Padre, aborto não é pecado não, padre? Não é pecado o aborto? Hein, padre, não é? Aí logo em seguida o padre afirma que é pecado e para de fazer propaganda política. Então, as ideologias estão causando uma divisão dentro da igreja. E o liberalismo também. Para muitas pessoas, não existe pecado. Não existe essa questão de pecado. Mas o fator principal que vai fazer com que haja essa divisão, de acordo com David Wilson, é a perseguição. Essa questão do liberalismo e ideologia é apenas meu comentário, meu ponto de vista, em que essa divisão já começou dentro da casa de Deus. O próprio Deus está por trás de tudo isso que vem ocorrendo, pois Deus ele controla todas as coisas. Será diminuída a ênfase em que se põe no falar em línguas. Em troca, se desenvolverá um ministério de fraternidade espiritual. Aí ocorrerá, irmãos, entre o povo de Deus, essa igreja invisível, a maior união de todos os tempos. Essa perseguição vai fazer com que ocorra uma grande união entre o povo de Deus, baseando num sólido ensinamento bíblico em um mútuo amor e compreensão por outros verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Se converterá em uma espécie de sacerdócio espiritual para leigos que querem ajudar uns carregarem a cargas dos outros.
Eu confesso, irmãos, que quando eu li esse livro pela primeira vez, o capítulo que mais me chamou a atenção foi o capítulo 5. E dos tópicos do capítulo 5, esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Esse despertamento que vai ocorrer entre os católicos. Tem muitas pessoas ali entre os católicos que terão experiências fantásticas com o Espírito Santo e serão usadas por Deus. E essa perseguição, como podemos ver, ela já está começando. Recentemente na Nicarágua, padres foram presos porque estavam usando os meios de comunicação. Recentemente no Chile, igrejas estavam sendo incendiadas e algumas dessas igrejas são igrejas católicas. Essa perseguição terrível contra o povo de Deus já está começando, já está acontecendo. Recentemente eu também vi um vídeo de um pastor pregando ao ar livre. Pelo fato dele ter pregado sobre um determinado pecado, chegou a polícia e algemou ele. A perseguição já começou entre o povo de Deus e contra os católicos também. E normalmente a perseguição ela traz duas consequências. Ou o cristão ele passa a perseverar mais em buscar a Deus no decorrer da perseguição, ou ele passa a ter mais amor, mais temor ao Senhor, ele passa a se dedicar mais à obra missionária, à pregação do Evangelho, à oração, à comunhão com os irmãos, ou ocorre o oposto, ou ele se desanima em relação a ir para a igreja, ir para a missa, em relação a pregar o Evangelho, ele se desanima, se esfria na fé, ele passa a amar menos a Cristo e a palavra de Deus, ou o oposto. Uma das duas coisas acontece ao decorrer da perseguição. A perseguição ela vai vir para dividir, para saber quem são os verdadeiros e os quais não são. Aí vamos aproveitar, irmãos, e perseverar. Desde já eu deixo o convite para os irmãos. Vamos participar das obras missionárias dentro da igreja. Vamos ser ativos nas orações, nas consagrações, caso tenha na sua congregação. Vamos nos relacionar com a obra missionária, sermos mais ativos na obra de Deus, perseverar mais na oração. Aí eu estarei lendo algumas outras partes do livro e encerrar com algumas passagens da Bíblia. A Igreja Católica Romana está a ponto de retirar sua benevolência a todos os católicos que falam em línguas e que se inclinam aos ensinamentos pentecostais concernente ao Espírito Santo. Aí eu toco no assunto que eu havia falado no início do vídeo, irmãos. Algo semelhante também ocorrerá entre os evangélicos, mas aqui David Hughes está falando em especial dos católicos carismáticos, que serão perseguidos pelos próprios católicos. A lua de mel está a ponto de terminar. Em breve, as revistas católicas se empenharão a se pronunciar contra o movimento dentre as suas fileiras e pedir uma depuração ou eliminação. Estes novos cristãos não chamarão a si mesmos pentecostais ou católicos, mas simplesmente cristãos renovados. Eu imagino, irmãos, que será mais ou menos semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos. Houve aquele avivamento e surgiram os pentecostais. Ocorrerá um despertamento entre o povo de Deus e vai surgir os cristãos, na quais serão conhecidos como renovados, ou uma palavra semelhante a essa. Sua fraternidade não estará baseada na experiência em falar em língua, mas sim estará centralizada no Pai e em seu Filho, Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Estarei lendo algumas passagens da Bíblia, irmãos.
Tem uma passagem que se encontra em Timóteo, que ela nos diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3, do versículo 12 ao 13. Louvado é o nome do Senhor. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4, versículo 10. Mateus 24, versículo 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado é o nome do Senhor. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, versículo 29. 1 Pedro 4, versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se vanglorie, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Corrigindo, né? Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos. Que Deus abençoe todos nós.